Olá, galera da terceira série do ensino médio do Colégio Andrade de Figueiredo. Através desta videoaula, vamos estar corrigindo a avaliação diagnóstica do Sistema SAI, o novo sistema de ensino do Colégio Andrade de Figueiredo, em 2026. Lembrando que essa avaliação diagnóstica vai estar valendo ponto extra. Então, que bom que você veio na primeira semana. Se você não veio, fica muito tranquilo, você vai ter várias oportunidades ao longo do bimestre para também estar fazendo pontuações extras e também adquirindo conhecimento. Bom, essa avaliação diagnóstica é da terceira série, mas é relativa a conteúdos que vocês viram ano passado. Então, vamos então corrigir a nossa avaliação diagnóstica aplicada a vocês, e vocês já vão saber as questões que vocês acertaram e que vocês erraram, e também a pontuação extra que vocês já conseguem aí pegar e contar nessa terceira série, nesse primeiro bimestre. Bom, gente, então vamos lá a nossa primeira questão. Eu não selecionei todas as questões da avaliação diagnóstica, porque alguns assuntos não tinham como vocês estarem respondendo, devido à transição do sistema de ensino mesmo, mas a gente vai estar aí tendo um ano maravilhoso e aprendendo muita coisa. Bom, vamos à primeira questão que diz o seguinte: o but2-eno é um alceno que pode ser obtido a partir do craqueamento de frações de petróleo ou por desidratação de álcools específicos. Embora apresente dois isômeros, apenas um deles é utilizado industrialmente, devido à sua maior estabilidade, sendo empregado na produção de butadieno, um manômero essencial para a fabricação da borracha sintética. O composto usado como matéria-prima, percebam o comando da questão, o composto usado como matéria-prima do butadieno apresenta isomeria. Então, se é matéria-prima para produzir o butadieno, ele está falando deste composto aqui, ó, o but2-eno. Minha câmera está meio esquisita, meu pai. Mas vamos lá, gente. Bom, se ele quer aí o nosso but2-eno, o que que a gente vai ter que pensar? Nós vamos ter que lembrar que existe um tipo de isomeria quando eu tenho carbonos fazendo ligação dupla. Olha só, aqui eu tenho dois carbonos que fazem ligação dupla. Quando eu tenho carbonos que fazem ligação dupla, como é o caso desses, e eu tenho ligados ao mesmo carbono, radicais ou grupos diferentes, a gente vai ter um tipo de isomeria relacionado a essa configuração de ligantes, tá bom? Então, nós vamos perceber que se R1 é diferente de R2, assim como R3 é diferente de R4, o tipo de isomeria que apresenta dupla ligação entre carbonos e os grupos ligados ao mesmo carbono serem diferentes, vai ser isomeria geométrica, ou também chamada de isomeria cis-trans, tá? Geométrica ou cis trans. Bom, por que que tem esse nome cis trans? Vamos lembrar, né? Então, se eu tenho carbonos ali fazendo ligação dupla, como o caso do but2-eno, né? Se eu tenho exatamente essa configuração que está aparecendo na reação, e eu tenho os carbonos fazendo a dupla aqui, nós vamos perceber que esses carbonos que fazem a dupla, que eu vou botar de azulzinho aqui, só para manter a simetria e vocês perceberem os mesmos carbonos aqui, eles possuem um plano de separação. Esse plano de separação que acompanha a ligação dupla, como vocês estão percebendo, vai fazer com que eu tenha aqui para cima, de modo invisível, um hidrogênio, para completar as quatro ligações que o carbono faz, e aqui para baixo, outro hidrogênio. Quando esses hidrogênios estão em lados opostos, eu vou ter o isômero trans. Então, ali era o isômero trans. Mas eu também posso ter essa molécula sendo desenhada de outra maneira. Como assim? Então, novamente, eu vou ter um plano de separação que vai seguir aqui, ó, a ligação dupla.
E agora eu tenho os hidrogênios para o mesmo lado. E aí, se eles estão para o mesmo lado do plano de separação, aqui nós vamos ter o isômero cis, ok? Então, toda vez que eu tenho um caso de isomeria trans, também é chamada geométrica, tá bom? Óptica é quando eu tenho um carbono quiral, que é um carbono ligado a quatro grupos diferentes. De cadeia, eu tenho classificações de cadeias diferentes. Função, eu tenho funções diferentes. Ali, nesse caso, os dois são hidrocarbonetos, são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. E de posição, eu poderia ter uma isomeria de posição, poderia ter o but 2N, poderia ter o but 1N, mas ele quer saber a isomeria que apresenta no but 2N, tá bom? Bom, gente, vamos então agora à nossa questão de número 2. Vamos lá. Calma aí que deu um bug aqui básico. Foi. Vamos lá, questão de número 2 já é uma questão de termoquímica, que diz o seguinte: a fotossíntese é um processo essencial para a manutenção da vida na Terra, pois permite que as plantas, algas e algumas bactérias transformem substâncias simples em compostos orgânicos mais complexos, que servirão de base para toda a cadeia alimentar. Nas folhas, a clorofila capta a luz solar e, a partir do dióxido de carbono e da água, ocorre a formação de glicose e oxigênio, como mostrado pela equação termoquímica a seguir. Então, uma equação termoquímica, além de ter os estados físicos das substâncias, eu tenho esse cara aqui, que é o ΔH. E o ΔH é muito importante porque ele é um fator que vai indicar, né, é um valor numérico associado a um sinal, que vai indicar aí se a reação absorve ou libera calor. Então vamos lembrar disso? Quando o ΔH ele é maior que zero, ou seja, quando ele é positivo, a reação é dita endotérmica, ou seja, é uma reação que absorve calor. Ela vai absorver esse calor da onde? Absorve o calor do meio. Já quando o ΔH ele é menor que zero, ou seja, quando é negativo, eu tenho uma reação exotérmica. E uma reação exotérmica, nós sabemos muito bem que é aquela que libera calor para o meio. Perfect. Maravilha. A energia envolvida nesse processo permite classificá-lo como, então, de cara, nós temos aqui o nosso positivo aqui, logo após o ΔH, então não tenho dúvida que vai ser endotérmico, né? Então eu já consigo eliminar aí a letra A, eu consigo eliminar também a letra B, porque as duas já começam falando que é exo, nós sabemos que é endo, e consigo eliminar também a letra E. Agora vamos ver as outras. Letra C, endotérmico, pois ocorre com a absorção de energia. Calor é uma forma de energia, está correto. Gabarito, letra C. Endotérmico, pois há a formação de novas ligações. Nem sempre, quando eu tenho a formação de novas ligações, o processo é endotérmico. Existem processos com formação de novas ligações que são exotérmicos, né? Existe outro modo de calcular a variação de entalpia, além da entalpia do produto e do reagente, que é pela energia de ligação que nós estudamos ano passado. Mas, para essa questão, você não precisaria saber esse detalhe. Bom, vamos então agora à nossa próxima questão, que é a questão de número 3. Novamente, uma questão de orgânica. Na avaliação diagnóstica, as questões de orgânica estavam de maneira mais intensa e mais presente. Então, vamos para a questão 3, que diz o seguinte: a vanilina, tradicionalmente conhecida como aroma de baunilha, é obtida tradicionalmente, de novo, da vagem de uma orquídea tropical, a Vanillia planifolia, fazendo dela a única orquídea de interesse comercial fora do contexto ornamental. A vanilina é um dos aromatizantes mais importantes, sendo largamente utilizado em alimentos, bebidas, perfumes e fármacos. E aí nós temos a fórmula da vanilina.
As funções orgânicas presentes na estrutura química deste aromatizante são, como que eu falei disso ano passado, né, galera? Vamos lá, então. Aqui nós temos um C-O, que é uma carbonila, só que ela está na extremidade da cadeia. Quando ela está na extremidade da cadeia, certo? Se a cadeia fosse aberta, ela estaria nas pontas, e aqui, como é uma cadeia fechada, qualquer vértice ali desse hexágono é uma extremidade, né? Quando a carbonila, que é esse C duplo O, está na extremidade, eu tenho a função aldeído, ok? Bom, aqui eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila ela está ligada diretamente a um carbono do anel aromático. Vai ser álcool? Álcool é quando é um carbono saturado, só faz ligações simples. Ali, aquele carbono é um carbono do anel aromático. Isso daqui, minha galera, é o nosso famoso fenol. E aqui eu tenho um oxigênio sozinho, isolado, sem nenhum hidrogênio, sem fazer ligação dupla com ninguém. Mas esse oxigênio, ele é um heteroátomo, ó. Ele está entre dois átomos de carbono, entre o carbono do anel aromático e este carbono aqui do CH3. Quando eu tenho um oxigênio entre dois átomos de carbono, como eu estou sinalizando aqui, nós temos o que nós chamamos de éter. Então, seria aldeído, éter e fenol, letra B de bola. E para finalizar, nós vamos agora para a nossa última questão, a questão de número 4, que diz o seguinte: o ciclohexeno pode sofrer clivagem oxidativa, um processo em que a dupla ligação, olha só, o ciclohexeno pode sofrer clivagem oxidativa, um processo em que a dupla ligação é rompida e os carbonos envolvidos são totalmente oxidados, resultando na formação de compostos com grupos oxigenados. Essa reação ocorre sob condições fortemente oxidantes, geralmente utilizando os agentes como permanganato de potássio e dicromato de potássio em meio ácido e sobreaquecimento. O produto formado, conhecido como ácido adípico, é uma das principais matérias-primas para a fabricação do nylon 66, um polímero amplamente utilizado na produção de fibras têxteis, plásticos de engenharia e peças automotivas. A fórmula estrutural do produto formado na clivagem oxidativa do ciclohexeno é representada por. Olha só, gente, aqui estamos tomar muito cuidado porque tem algumas alternativas aqui, né? E nenhuma delas tem a matéria-prima. Qual é a matéria-prima que forma o ácido adípico? É o ciclohexeno. Como é que é esse ciclohexeno? Bom, ciclo quer dizer que a cadeia é o quê, gente? Fechada. Bom, se eu tenho uma cadeia fechada, ela está aqui, ó, lindinha, fechada. E aí eu tenho uma ligação dupla entre carbonos nessa cadeia fechada. Esses carbonos da dupla vão sofrer oxidação total, ó, esse e esse. O que é isso? Ser totalmente oxidados. Eu vou pegar e vou incorporar o máximo de oxigênios nesses carbonos. E o grupo que tem maior quantidade de oxigênio é o grupo carboxilo, é o C dupla O ligado a OH, ou até mesmo um éster, mas nesse caso aqui não vai ser. Então, isso é ser totalmente oxidado. Aqui o carbono está totalmente oxidado. Interpretação de texto pura, essa questão, tá? Então, se ele falou que tem uma clivagem, o que é esse termo, clivagem? Clivagem é a quebra dessa estrutura cíclica, certo? Se eu vou ter a quebra dessa estrutura cíclica, isso vai deixar de ser assim e vai passar a ser de outro jeito. Então, aqui, ó, na presença do meu agente oxidante, que é o permanganato de potássio, ó, muito oxigênio ali à disposição, eu vou abrir essa estrutura. Então, ela vai ficar 2.
três, quatro, cinco, seis. E aí, quando eu quebro essa estrutura, ó, esse carbono aqui da ponta vai corresponder a esse daqui, ó, e este outro carbono da ponta vai corresponder a este daqui. E agora, esses carbonos totalmente oxidados, eu vou adicionar o que neles? Exatamente. Eu vou adicionar C dupla O ligado a OH. Aqui é a mesma coisa nesse. C dupla O ligado a OH. E aí eu montei a minha estrutura. Então é muita leitura para você chegar a essa conclusão, tá bom? Bom, gente, então a alternativa correta. Aliás, ISME 3 é totalmente nesse formato, tá? É a parte de química orgânica. Então, a alternativa correta vai ser a nossa letra E de escola, ok? Bom, gente, através dessa videoaula, dessa videocorreção, você já sabe aí quais foram as questões que você acertou e quais que você errou, valendo ponto extra, lembrando disso. E esse ponto você já pode aí acumular para tirar uma nota maravilhosa, azul, se Deus quiser, porque quando você tira uma nota azul, eu também tiro como professor, porque eu torço para isso. Bom, gente, essa é a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham relembrado assuntos, aprendido, interpretado os textos e até o nosso próximo encontro aqui virtual. Tchau, tchau, terceira série. Valeu!